Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as minhas doações que recebo e continuo me dando esta empreitada para gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre este sujeito chamado Rafael Pablo, e eu já fiz vários vídeos sobre ele, e eu posso dizer sem sombra de dúvida de que ele é um dos apologetas protestantes mais rasos da internet. Ele realmente demonstra não ter cultura alguma. E ele joga um raciocínio sofístico tão grosseiro que dá para entender que ele fala para uma bolha de pessoas e não realmente para um conjunto mais amplo. E infelizmente alguns católicos ainda caem na conversa fiada dele. Ele publicou um vídeo chamado Iago Martins destruiu os argumentos católicos sobre a Bíblia. E, inclusive, eu já vi esse vídeo do Cânon Bíblico, eu estou inclusive preparando uma resposta sobre esse assunto. E é um vídeo muito ruim. O vídeo do Iago Martins é de uma ruindade histórica, de uma ruindade teológica, que eu fui pensando assim, meu Deus do céu, a Igreja Católica perdeu por WO. Perdeu para um bando de vigaristas, um bando de embusteiros, um bando de gente inculta, tá? Veja que eu não sou aqui também, não estou aqui me colocando num pedestal, tá? Eu também sou uma pessoa que tem minhas limitações. Mas pelo pouco que eu já li sobre o assunto, realmente esse pessoal mostra um desconhecimento histórico sobre a igreja de uma forma vergonhosa. Então vamos fazer aqui uns comentários, vamos se divertir. São 19 minutos, vou tentar ser o mais conciso possível com relação a isso. Infelizmente, vídeos como esse às vezes duram 1 hora, eu não gosto de vídeos muito duradouros. Acredito que muitas pessoas possam ficar cansadas, mas enfim, vamos tentar. Vou até colocar no 1,5 aqui. Aviso, está chovendo, mas é o único momento que eu tenho pra gravar. Então se sair aí o barulho da chuva batendo no meu telhado aqui, infelizmente eu não posso fazer nada. Era isso ou ficar sem vídeo. Me desculpem, tentem relevar. A Bíblia é produto da igreja. A igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva a Bíblia. A igreja católica. Mentira! E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Sim. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, o magistério da igreja, fez a lista. Sim, a Bíblia é a expressão da tradição oral. Foi a Igreja Católica, no século IV, ali, século III também, concílios da igreja, que definiram a lista de livros inspirados. É o cânon, né? Eu realmente... Sabe o que eu acho interessante dessa introdução? É o seguinte. É que, na verdade, nós temos 4 pessoas. Eduardo Faria, meu grande amigo. O falecido e grande bispo Dom Henrique Soares. O padre Paulo Ricardo. E também o meu outro grande amigo, o diácono João Mariano, que está causando muita revolta entre os protestantes, porque ele está dando respostas assim devastadoras. Vocês percebem uma coisa interessante nesses 4 católicos. Conte esses 4 católicos e mais o 5º aqui que vos fala. Eu não os conheço pessoalmente, tá? Eles vivem em regiões distantes do Brasil, pelo menos para mim. Eu moro aqui no Pará. O Eduardo Faria, se não me engano, mora em Minas Gerais. O próprio João Mariano é mineiro. O Paulo Ricardo do Mato Grosso. E o bispo Dom Henrique Soares era nordestino. Nós temos aqui diferenças geográficas significativas. Nós nem mesmo nos conhecemos pessoalmente. No máximo nos comunicamos talvez por telefone ou então por WhatsApp, enfim. Mas só que nós podemos tirar uma seguinte conclusão. Nós temos aqui 5 católicos e eles têm a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo único Deus e o mesmo corpo místico. Todos eles se identificam como católicos e todos eles pensam, seguem e defendem a mesma coisa. Eu achei tão cômica essa introdução porque esse sujeito debocha desses 4 apologetas católicos, mas o único fator de unidade que liga esse imbecil junto com outro imbecil do Lucas Banzoli e mais outro imbecil do Iago Martins e mais outros e outros não é uma doutrina, não é uma tradição, não é uma igreja. É a anti-igreja, é a anti-tradição, é o anti-dogma, é a anti-ortodoxia. Todos eles são, em 2 pontos, muito parecidos. Primeiro, são heterodoxos da sua maneira. E segundo, eles são inimigos
da única igreja que pode realmente reivindicar uma ortodoxia. O pensamento do Eduardo Faria é o mesmo pensamento que o meu, que é o mesmo pensamento do padre Paulo Ricardo, que é o mesmo pensamento do bispo Dom Henrique Soares, que é o mesmo pensamento do nosso querido diácono João Mariano. Ó, pega ele, Nossa Senhora. Mas enfim. E esse bobalhão, nessa introdução desse vídeo, claro que os seguidores deles não vão entender isso, mas eu, como católico, entendi e reconheci perfeitamente. Quando esses 4 católicos em uníssono dizem a Bíblia é um produto da igreja, isso é uma obviedade histórica tão grande que não dá para negar. Porque a Bíblia é parte do ensino católico. Nós conhecemos a Bíblia tal como o ensino católico nos determinou. E esse sujeito vai fazer uma pirueta de raciocínio ilógico de tal envergadura que realmente eu vou começar a duvidar das credenciais mentais de inteligência dele. Eu vou começar a acreditar que ele é oligofrênico mesmo, ele não consegue entender uma realidade objetiva. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Realmente estou cansado de ouvir essa ladainha repetida pelos católicos. Ah, mas foi a igreja católica que nos deu a Bíblia. Chega! Sério isso? Você realmente acredita nisso? Católicos, você realmente acredita nessa afirmação? Claro que eu acredito, idiota. Até porque nós temos uma história afirmando isso. Nós temos documentação afirmando isso. Tá bom, se a igreja católica não nos deu a Bíblia, quem nos deu a Bíblia, seu idiota? Quem nos deu a Bíblia? Qual foi a instituição que deu a Bíblia? E, claro, quando falamos de Bíblia, falamos de Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem foi, idiota? É só você afirmar. A igreja não guarda a Bíblia. Se você falar isso, Rafael Pablo, você será motivo de piada até o dia do juízo final. Você vai ser motivo de riso. Mas de riso tal que quando você sair pela rua, você vai fazer que nem aqueles desenhos animados com aquela criança que é rejeitada pela comunidade da escola e vai colocar um saco, sabe, de supermercado na cabeça. Ai, tô com vergonha de mim mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, vai, besterol. Porque de todas as mentiras que eu já ouvi no âmbito teológico, essa, meus amigos, essa com certeza é uma das piores. Não só porque essa fala é completamente falsa, A igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva a Bíblia. A igreja católica. mas principalmente porque ela contém um veneno muito sutil, um veneno que foi muito bem escondido nessa afirmação. Cobra venenosa! Essa afirmação ataca diretamente a autoridade das Escrituras. Como é que uma igreja que afirma a validade das Escrituras ataca as Escrituras? Rafael Pablo, você é um dos apologetas mais burros que eu já conheci na internet. Mas, como a humanidade às vezes até nos surpreende com o pecado original, eu posso dizer que eu ainda conheci apologetas mais burros do que você. Mas realmente você é uma das figuras mais burras que eu já conheci na internet. Primeiramente, se a igreja guarda a Escritura, se a igreja afirma a Escritura, se a igreja testemunha a Escritura, compila a Escritura, orienta a comunidade através dos conselhos. Olha, essa aqui é a Escritura verdadeira, não acreditem nessas outras Escrituras porque elas são falsas. Ou mais, a igreja escreve a Escritura porque os apóstolos, os evangelistas, eram membros da igreja. Eles tinham a chefia da igreja. Eles tinham a ciência da sabedoria e da tradição que Nosso Senhor deixou. Quando eu digo sabedoria e tradição, porque Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. Ele pregava, e aqueles apóstolos captavam. E eles repassaram para os evangelistas, pelo menos Lucas e Marcos, não conheceram Nosso Senhor. No máximo Mateus e João. E não somente escreveram os evangelhos, baseado na tradição oral que guardaram de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também Paulo, João, Pedro, São Judas, São Tiago escreveram as cartas apostólicas para as comunidades cristãs. Ou seja, foi a igreja escrevendo para a igreja. Como é que você vem com esse papo de dizer que a Bíblia não foi dada pela igreja se a Bíblia foi escrita pela igreja? E quando nós falamos de Bíblia, vamos analisar duas coisas. Nós temos o Novo Testamento, que foi de fato produzido diretamente pela igreja, mas também nós temos o Antigo Testamento, tá? Que é um texto herdado pela igreja. Porque nós temos que lembrar, e esses idiotas não percebem uma coisa básica, a igreja nasce judia. Os nossos primeiros chefes da igreja são judeus. E como tais, eles sabem também qual é o cânon do Antigo Testamento. Porque qual é a necessidade da igreja de determinar um cânon para ela? É porque a igreja cristã precisava provar, através desse cânon bíblico, tá, o cumprimento profético de Nosso Senhor.
Mas veja que, quando nós falamos de um cumprimento profético aqui, não falamos apenas somente da escritura do Antigo Testamento, mas da escritura do Antigo Testamento segundo a visão da tradição cristã. Porque os judeus também têm um cano bíblico do Antigo Testamento. Só que os judeus rejeitaram o Nosso Senhor e também fundamentaram a partir de uma tradição que é distinta da tradição cristã. Nós olhamos o Antigo Testamento pela ótica da igreja cristã, pela ótica dos apóstolos, pela ótica do próprio Cristo. Só que aqui nós não estamos justificando a sola Escritura. Nós estamos afirmando que até a configuração da Escritura, tal como nós conhecemos, se deveu também à tradição oral cristã. Porque foi a tradição oral cristã que remodela o conceito do messianismo através da oralidade do Nosso Senhor, como, de fato, a construção do cânon bíblico, seja do Antigo como do Novo Testamento, difere, por exemplo, da tradição judaica. Pelo menos a tradição judaica farisaica. Porque nós temos que entender que o judaísmo é bastante polivalente, ele não é um todo monolítico. As pessoas têm uma crença de que o judaísmo da modernidade é o verdadeiro judaísmo, isso é uma coisa errada. Nós somos também caudatários do judaísmo através da igreja. Então, nós devemos o Antigo Testamento por alcunha de uma herança histórica que se concretiza através da igreja. A igreja é uma concretização também da promessa de Cristo, porque da mesma forma que nós temos o verbo encarnado, o verbo que se faz carne, nós temos também o novo povo de Deus. E quem é o novo povo de Deus? É a igreja. Será que esse retardado não entende uma coisa tão básica? Vamos lá. Que deve ser o fundamento da nossa fé. É como se a Igreja Católica dissesse algo do tipo: olha, todos os cristãos do mundo inteiro saibam que vocês devem reverência à Igreja Católica, afinal de contas, foi ela que nos deu a Bíblia. Isso é um fato, filho. Isso é um fato histórico. Isso é um fato histórico. E que está até na própria Bíblia. Jesus Cristo dá autoridade à igreja sobre os apóstolos. Quando nós temos aquele versículo tão surrado que nós católicos repetimos ad nauseam e que os protestantes fazem uma retorção, que é Mateus 16:18, eis que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? Eu te darei a chave do céu e o poder de ligar e desligar. O que Jesus Cristo está fazendo? Está passando autoridade à igreja através dos apóstolos. Quando Jesus Cristo fala, quem vos ouve, a me ouve, né? Quem vos rejeita, me rejeita, ele está falando para quem? Para a igreja nascente. Quando Jesus Cristo fala em João, se não me engano, capítulo 20, para os apóstolos, aqueles a quem perdoardes serão perdoados e aqueles a quem retiverem serão retidos, o que é o poder de perdoar e o poder de reter? É o poder de salvar e o poder de condenar. E para quem ele fala isso? Para os apóstolos. Como também ele fala para os apóstolos: ide, pregar o evangelho e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a igreja, meu filho. Como em Atos dos Apóstolos, nós temos uma igreja. Como Paulo de Tarso falava, não é? A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quando se fala coluna e fundamento, ela sustenta e fundamenta a verdade. Ou seja, ela é porta-voz da verdade cristã. E a Bíblia existe justamente porque a igreja tem a ciência da verdadeira interpretação, não somente da Sagrada Escritura, como até mesmo a configuração da Sagrada Escritura. Isso é tão óbvio, tão evidente. E o cara faz assim um retorço, assim, ele faz assim uma invertida lógica completamente absurda. Mas vamos ver o besterol. Outras palavras, o que vale é o que a Igreja Católica diz, não o que está escrito. Se a Bíblia é como é por causa da igreja, logo o que está escrito em conformidade com a tradição da igreja. Como é que a Bíblia pode contradizer a igreja se a forma como foi estabelecida a Bíblia foi determinada pela igreja? Se nós temos de Gênesis a Apocalipse, e vamos pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois as cartas apostólicas, depois Apocalipse. Ora, tudo o que foi escrito no Novo Testamento ali foi determinado pelos bispos. Quando a gente fala aqui de determinação, veja, é claro que os textos, quando eles foram escritos no seu devido momento, eles eram inspirados. Só que quem foi testemunha disso foi a igreja. Foi no palco, no horizonte, no universo da Igreja Católica. É isso que nós temos que entender. Os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, se reuniram e discutiram esses textos que faziam parte da sua própria comunidade, da sua própria leitura, do seu próprio ensino. E quem foi que transmitiu esse ensino? Foram os apóstolos.
A questão, quando se afirma o cano bíblico, não é dizer que necessariamente que no século IV se tornou inspirado. Não, não é isso. As pessoas da comunidade cristã tinham o testemunho e a confirmação daqueles textos como apostólicos. Só que como havia a questão das distâncias de uma igreja para outra, havia também certas igrejas que não tinham a totalidade desses textos, porque, por exemplo, se a carta foi escrita para Roma, a carta de Paulo, então a carta aos Romanos estaria teoricamente em Roma, né? Ou então, quer dizer, a Sagrada Escritura no século I, II e III, eles eram textos dispersos nas igrejas, e nem sempre todas as igrejas tinham as compilações possíveis da Escritura. Então foi preciso reunir os bispos, seja em concílios regionais, como também posteriormente em concílios ecumênicos, para afirmar o quê? A canonicidade do texto bíblico. Então tudo que está escrito na Bíblia está escrito porque a igreja guardou o que estava escrito. Porque a igreja escreveu o que estava escrito. Porque, na verdade, nós temos que entender que os apóstolos eram chefes da igreja. Então, portanto, eles eram a igreja também. E os bispos reproduziram, basicamente, o que a própria igreja escreveu. Simples assim. Vamos lá, besterol, besterol! Sabe, essa afirmação é quase um golpe de mestre, mas ela tem um problema muito grande. É mentira! E o mais Não, não é mentira. Mentiroso é você, ô Rafael Pablo. Você não leu porra nenhuma sobre o assunto. Mas vamos sobre. impressionante disso tudo é que tem tanta mentira compactada dentro dessa única afirmação que eu nem sei por onde eu devo começar a desmontar essa mentirada toda. Claro que você não tem por onde começar, até porque você não conhece história pra isso. Eu acho interessante é que ele começa a enrolar. Não, é tanta mentirada, é tanta isso. Tá, começa, vamos lá. Tá bom, me mostra os textos, me mostra as documentações de como surgiu a Bíblia. Aqui nós temos a falácia do protestantismo retroativo. Ele vai ter que ter uma explicação protestante que não tem valor histórico algum para negar a história real. Vamos lá. Sinceramente, eu acredito que é algo quase diabólico. Tudo, mas absolutamente tudo nessa afirmação é questionável. É interessante, cara, o sujeito dizer que a verdade é diabólica. É, Rafael Pablo, você realmente faz jus à questão de ser um dos apologetas mais burros da internet. Mas vamos lá. Começar pelo fato histórico que os católicos insistem em se auto-enganar que a igreja dos primeiros séculos era exatamente a igreja católica apostólica romana que existe hoje. Sim, eles acreditam piamente nisso. Claro que eu acredito. Me diga uma coisa, se nós temos uma sucessão ininterrupta de bispos que remonta de Pedro até o Papa Francisco, como é que eu não vou acreditar nesse vínculo? Se a Bíblia é guardada pela mesma instituição, que tem a mesma identidade, o mesmo corpo de fé, o mesmo credo apostólico. Veja, o credo apostólico, tal como nós rezamos na missa, é do século I e II. A Bíblia que você segura estava na mão da Igreja Católica. Aí você vai dizer que, não, a Igreja Católica do século I não é a mesma de hoje. Como não é a mesma de hoje? Não houve continuidade? Quem foi que guardou esses documentos durante todo esse tempo? Foi uma única instituição. Não foram várias instituições. Para você afirmar que a Igreja Católica Romana era diferente no século I, então você tem que mostrar algum sinal de ruptura para dizer que nós católicos da atualidade, nós não reconhecemos os nossos valores a partir daquele momento. E é justamente o contrário. Em Clemente, em Santo Inácio, em Irineu de Lyon, né? Na Didaqué, nós reconhecemos tudo que vivenciamos: Eucaristia, presença real de Cristo, batismo, sucessão apostólica, né? Governo episcopal. Para de falar merda, cara. Você está inventando coisas das vozes da sua cabeça. Aí você deve achar até que as vozes da sua cabeça é o Espírito Santo. Mas enfim, vamos lá. E quando eles encontram, então, a palavra católica escrita lá nos pais da igreja, aí é que a vaca vai pro brejo, porque eles acreditam que o pai da igreja está falando da instituição romana que foi criada séculos depois. Séculos depois? Vamos lá. Nós vemos a indicação da igreja de Roma na carta de São Paulo. A nossa igreja é bíblica, acima de tudo. Segundo, nós temos a primeira carta apostólica de um bispo de Roma. A carta de São Clemente aos Coríntios. Tá? O bispo de Roma querendo resolver um problema de Corinto. Nós temos também uma terceira carta, que é a carta de Santo Inácio aos Romanos. Isso no final do século I. Aí nós temos também uma obra que foi do século II, isso por volta do ano 160, chamada Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, São Irineu de Lyon, que fala claramente da sucessão apostólica de Roma.
E ele disse claramente que não somente existe uma sucessão apostólica de Roma, como também ele fala claramente que a igreja de Roma é a mais importante de todas as igrejas e que todas as igrejas do orbe terreno deveriam se sujeitar a ela, porque ela que guarda melhor a tradição dos apóstolos. Está no livro Contra as Heresias. Então, esse idiota está inventando coisa. Mas também puderam, o que eu posso esperar de um dos apologetas mais burros da internet? Mais limitados intelectualmente. Eu acho que pior do que ele só o Juan Oliveira, mas aí é outra história. Tudo bem, vamos lá. Você é burro, cara, que loucura. Olha só, a gente chama de burro por provar que historicamente nós estamos falando a verdade. Mas vamos lá. Então, se você está cansado, assim como eu, de ouvir que a Bíblia é uma invenção católica, que foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia, A igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva a Bíblia. Grande Eduardo. fica por aqui, porque hoje nós vamos destruir essa falácia e vamos contar com uma ajuda muito importante. A ajuda do pastor Iago Martins, lá do canal Dois Dedos de Teologia, que em um dos seus vídeos elaborou o que eu imputo ser um dos melhores argumentos contra essa mentirada católica. Meu Deus do céu, Iago Martins, os 2 erros de teologia, os 3.000 erros de teologia, mas vamos lá. Então, bora começar, porque a verdade não se defende sozinha, mas lembre-se sempre, sola escritura. Ai, meu Deus do céu, o cara ainda se acha inteligente falando essa bobagem errada toda. Vamos lá. Eu quero começar confessando um pecado meu. Padre, não sei nem por onde começar. Porque Confessando o pecado meu, o pecado de ser mentiroso. E eu não sei se ser burro é necessariamente um pecado, tá? Eu acho que realmente é limitação intelectual mesmo. Vamos lá. esse vídeo aqui é quase que exclusivamente baseado em um argumento que eu vi no excelente vídeo do pastor Iago, como eu disse. A Igreja Católica não criou a Bíblia, que ele publicou lá no canal Dois Dedos de Teologia e que tem link lá embaixo na descrição desse vídeo. A Bíblia nasceu de osmose, assim, olha, ela foi assim, pô, geração espontânea, sabe? Sabe aquela teoria da biogênese, assim? Havia assim, não havia nada e do nada a Bíblia surgiu. Pronto, confessei o meu pecado de quase plágio, agora você que está aí pode determinar a minha penitência e colocar lá embaixo nos comentários. A penitência? Puta que pariu, é uma penitência ouvir você, cara. É uma penitência. É realmente um ato de caridade intelectual que eu faço a você. Vamos lá. Às vezes são 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria. Eu assisti o vídeo do pastor Iago e olha, foi uma verdadeira aula, ou melhor, foi uma verdadeira surra de história, lógica e teologia. Realmente, para um cara muito burro, o Iago Martins se passa por inteligente. Mas vamos lá. Católicos, por favor, se vocês não querem passar vergonha, se vocês não querem se sentir envergonhados por acreditar nessa mentirada toda de que a Igreja Católica nos deu as Escrituras, por favor, pare de assistir esse vídeo aqui e, sem sombra de dúvida, não assistam o vídeo do pastor Iago. Realmente, olha, eu aconselho, eu realmente concordo com ele. Não assistam, porque você vai ficar mais burro do que você já entrou, entendeu? Com essa papagaiada toda dele. Sabe aquela história de que você acabou sendo forçado a ver coisas que não podem ser desvistas, né? Tem aquele cachorrinho com um olhão desse tamanho assim. Eu vejo coisas que não podem ser desvistas. Ou eu ouço coisas que não podem ser desouvidas, sabe? É mais ou menos isso. Porque ouvir o Iago Martins em teologia, ou o Rafael Pablo, que acha que é apologeta, sobre o assunto, é assim, sabe, cara? Você sair... É você sair de São Tomás de Aquino para discutir com o mosquito da dengue que pensa que é teólogo, sabe? Mas vamos lá. Porque ele simplesmente destruiu a tese de que a Igreja Católica nos deu a Bíblia, mas meu Deus do céu, tá bom, filho. ele destruiu com tanta precisão que parecia uma carnificina intelectual. Foi uma carnificina mesmo. Foi tão podre a argumentação dele que realmente é carne podre. Sabe assim, eu fechei o nariz assim, ó. Fede, ó. Fede que nem um... Sabe? Vocês já viram um rato morrendo? Assim... sei lá, você trabalha num galpão, aí de repente começa a sentir um fedor parecido com o de cadáver, aí depois você descobre que é um cadáver de um rato, sabe? Isso aí é a apologética do Iago Martins, sabe? É um cadáver de um rato, assim, fede. Fede horrores, hein? E aí ainda a gente tem que ter uma luta fidagal pra descobrir onde é que tá o cadáver do rato e jogar no lixo, mas vamos lá. Foi tipo ver um tanque de guerra passando por cima de um carro. Na verdade é o seguinte, o tanque de guerra é a Igreja Católica e o carrinho, eu não sei se é o Rafael Pablo ou o Iago Martins, é que eles estão juntos ali namorando, aí vê o tanque católico, pá, em cima dele, vamos lá. Confesso mesmo, que deve ser doloroso ou muito doloroso para um católico assistir tudo aquilo. Olha, você tem razão, cara. É
muito doloroso mesmo, cara. Eu nunca vi tanta merda na minha vida, cara. Eu vou tomar até um Engolve, cara. Eu não bebi vinho hoje, mas eu vou tomar um Engolve, cara. Vou tomar um Engolve. Ou então vou tomar aqui uma aspirina, um Dorflex. Puta que pariu. Basicamente, o pastor Iago vai abordar 3 conjuntos de argumentos que vão aniquilar as falácias católicas sobre as escrituras. Oh, meu Deus do céu, vamos lá, velho. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja. No primeiro conjunto, Olha, sabe o que é interessante? O padre Paulo Ricardo desenha para esses idiotas, cara, assim, uma coisa tão óbvia. Tão óbvia, claro, sim, a tradição gerou a escritura. Sim, era uma tradição oral. As primeiras comunidades cristãs ensinavam oralmente e só posteriormente foi escritos os evangelhos dentro da comunidade cristã, da comunidade da igreja. Foi a igreja que escreveu a Bíblia, sim, pelo menos do Novo Testamento. E foi, como já expliquei aqui anteriormente, a igreja guardava o Antigo Testamento também. Por quê? Porque é o Antigo Testamento segundo a visão da tradição cristã. Veja que a tradição remodela até mesmo o Antigo Testamento. Não somente o Novo, tá? Não somente o Novo, mas o Antigo Testamento. A mesma coisa acontece com o judaísmo massoreta. Os textos massoréticos, que são o que nós chamamos de Tanar, também são remodelados conforme uma visão de uma tradição oral judaica. Isso é a obviedade da obviedade de quem estuda a Bíblia. Porra! É a coisa mais óbvia do mundo. E essas antas não sabem disso. Mas vamos lá. Sola escritura. de argumentos, o pastor Iago Martins vai nos mostrar como a Bíblia se auto-autentica. Ou essa coisa da auto-autenticação é mais engraçada. Vamos lá. seja, como ela não precisa de nada externo para autenticá-la. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma seguinte explanação para você. Se eu mostrar um papel para você com assinatura chamada Rafael Pablo, eu vou dizer para você, olha, tá aqui, o Rafael Pablo assinou esse documento. Aí o Rafael Pablo vai responder para mim. Eu disse, não, eu não assinei esse documento. Eu disse, não, você tá errado, porque isso aqui é um critério de auto-autenticação. Ele tá dizendo o seguinte, que quando você assina um documento de um contrato, ou assina um documento, sei lá, uma carta para alguma pessoa, você não precisa que alguém afirme que aquele documento é verdadeiro ou falso. Simplesmente você acredita, porque é auto-autenticável. Olha, dizer que uma assinatura é auto-autenticável é a mesma coisa que você assinar um documento sem um cartório. Assinar um documento sem um testemunho. Ora, documentos podem ser falsos, como, aliás, nos primeiros séculos da igreja cristã, havia documentos falsos com autorias que eram atribuídas aos apóstolos. Como era auto-autenticável? Claro que não é. Dizer que a Bíblia é auto-autenticável é a mesma coisa que dizer que a Bíblia não tem autoria, que a Bíblia não tem testemunho, que a Bíblia não tem contexto histórico a ser escrito. Ele está achando que a Bíblia é um objeto animado, né? Eu vou aqui pegar uma Bíblia minha, Bíblia, por favor, me diga, você se auto-interpreta a Bíblia? Bíblia, fala para mim, Bíblia, por favor. Bíblia, fala para mim. Você se auto-autentica, Bíblia? Como é que você se autoconfirma? Ah, eu me autoconfirmo porque é auto-evidente. É um raciocínio circular isso aí. Qualquer texto histórico precisa de um testemunho. Precisa de alguém afirmando. Isto aqui é verdadeiro. E essa afirmação tem que ser de pessoas de carne e osso. O que esse cara está falando é o seguinte, que eu tenho que acreditar em qualquer documento sem confirmação alguma. Rafael Pablo, você acreditaria que a sua assinatura aqui, de repente eu botasse assim, Rafael Pablo, eu escrevesse aqui e dissesse, olha, isso aqui é a sua assinatura. Você acha que, para eu dizer isso, eu não precisaria da confirmação sua da sua assinatura? É isso que você está dizendo, cara. A Bíblia não é auto-autenticável. A Bíblia precisou de pessoas que testemunhassem a sua autoria, como de fato os concílios da igreja testemunham a sua autoria. E testemunham justamente porque os textos foram escritos na igreja, foram produzidos por ela, foram guardados por ela como ensinamento. O próprio bispo Dom Henrique Soares deu uma aula para você. Olha, a Bíblia é ensino da igreja. É uma coisa mais óbvia. E por que mais óbvia? Porque nós estamos falando o quê? De um documento escrito por alguém, e testemunhado por alguém, e guardado por alguém, e que foi repassado de geração a geração, de bispo a bispo, sendo educado e dizendo, olha, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o apóstolo João escreveu esse texto, e foi repassado. E foi também reconfirmado de geração em geração. Só que aconteceu o seguinte, da mesma forma que tinha os textos autênticos, porque eram autenticados pela igreja,
surgiram também os textos inautênticos, que também diziam, olha, Apocalipse de Pedro. E detalhe, textos estavam sendo lidos nos encontros entre os cristãos, como se fossem verídicos. Só que depois eles foram o quê? Eles foram rejeitados, ou seja, eles não foram autenticados. Imagine, por exemplo, assinar um documento sem autenticar no cartório. Quem é que vai acreditar na minha assinatura? Quem é que vai acreditar na minha assinatura? Onde é que, por exemplo, eu posso autenticar uma obra sem o autor? Sem a pessoa que escreveu? E mais do que isso, não só a pessoa que escreveu, como também o testemunho de quem escreveu. Uma pessoa testemunhou que terceiro escreveu tal coisa. Essa coisa da auto-autenticação é uma forçação de barra para dizer simplesmente a Bíblia surgiu por osmose e que você tem que se convencer de que a Bíblia é verdadeira, porque a Bíblia é verdadeira. É auto-autenticável porque eu acho que é auto-autenticável. Meu Deus do céu, quanta merda, puta que pariu, viu? Me desculpa o palavrão, mas vamos lá. E não, isso não é algo mágico, ou um truque católico barato do tipo, a igreja disse, então eu tenho que acreditar. Na prática foi isso que aconteceu. Tá bom, Paspalhão? Chora. Foi isso que aconteceu. A igreja disse, olha, esse texto aqui está conforme a tradição dos bispos. Por quê? Porque foi ensinado desde a era apostólica. Vamos pegar a carta de São Paulo aos Hebreus. A carta de São Paulo aos Hebreus foi uma carta durante muito tempo questionada por algumas igrejas, por alguns autores, mas ela foi considerada porque a maioria dos bispos reconheceu que havia um ensino que dizia isso, como até mesmo Clemente, o Romano cita, Hebreus, alguns autores patrísticos citam Hebreus como o quê? Como canônicos, como inspirados, como referência. Claro que nem toda citação patrística necessariamente quer dizer inspirada. Porque, por exemplo, até mesmo São Judas, tá? A carta de São Judas, ele toca no nome de Enoque. Nós temos um livro que foi considerado apócrifo pela Igreja de Roma e pelas igrejas católicas, tá? Mas, por exemplo, a Igreja Etíope tem o livro de Enoque. Tem o livro de Enoque. E veja que apócrifo não quer dizer simplesmente falso. Apócrifo quer dizer autoria desconhecida. Então é por isso que quando um texto era rejeitado, é porque havia uma incompatibilidade de confirmação, de autenticação entre a autoria e aquilo que os bispos entendiam como autoria. E no caso da Igreja Etíope, ela segue muito a tradição judaica etíope. A tradição judaica etíope também tem o livro de Enoque, se não me falha a memória. Na configuração do Antigo Testamento da tradição judaica da Etiópia, é muito parecida com a Septuaginta cristã. É muito parecida. Não é a Bíblia, por exemplo, da Tanar judaica da Palestina, os textos massoretas, que é uma outra tradição. Então veja como a coisa é muito mais complexa do que esses bobinhos falando sola escritura, sola escritura. Vamos lá. Tomar no cu, cara. Pelo contrário, na verdade, isso é uma confirmação de que a Bíblia ela tem um conjunto de características que comprovam a sua autoridade divina. Não, filho. A Bíblia é um livro histórico. Um livro histórico ele precisa ser confirmado por outras fontes ou por outros tipos de sujeitos que possam dizer e valer que aquele texto realmente tem uma realidade que foge ao próprio texto. Um texto histórico, por definição, ele tem que ser confirmado por sujeitos históricos e por autorias. Não existe essa história de texto auto-identificável ou auto-autenticado. Isso é uma maluquice. É tão maluquice dizer que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não tem o menor sentido. Então eu vou ter que perguntar para a Bíblia. Bíblia, se auto-interpretar e me diz o que você pensa sobre determinados assuntos. Não foi assim. Toda interpretação de um texto, quem interpreta é quem o lê. Não é o próprio texto. Não é o próprio texto. Isso é uma coisa completamente absurda. O que vocês estão fazendo é uma linha de raciocínios completamente lógicos que deixam de tal forma da realidade que quando a gente mostra a história vocês ficam calados. Vamos lá, besterol. Não foi necessário um conselho ou homens para dizer que a palavra de Deus era a palavra de Deus. Como não, poxa? Como não, meu filho? Se a configuração do cânon bíblico que você tem foi definido a partir desses concílios, como eles não definiram, porra? Se havia dúvidas sobre a autoria de certos textos, que inclusive havia circulação de textos considerados apócrifos e que alguns cristãos acreditavam. Como é que você tem essa capacidade de falar tanta merda, cara? Você não tem vergonha de falar besteira não, meu filho? Você mostra um desconhecimento completo sobre o assunto. Ah não, a Bíblia não precisou de autenticação de ninguém. Não, é o seguinte, olha, creia porque simplesmente eu acho que é. Essa é a lógica do cara. Ah, pra porra, meu.
Agora temos um Sherlock Holmes. Ela já era a palavra de Deus antes de qualquer homem ou qualquer concílio chegar a essa conclusão. Meu filho, existe uma coisa chamada palavra de Deus, mas existe a confirmação de que aquele texto é a palavra de Deus. Você não sabe a diferença, tá? Vamos lá. Por que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que, por exemplo, que o Novo Testamento é a palavra de Deus também? Primeiro porque o Novo Testamento pertence à história da igreja. Isso não tem o menor sentido. Você está dizendo que existe uma Bíblia fora da igreja? Da mesma forma que eu também diria que os judeus não nos deixaram o Antigo Testamento. É o mesmo tipo de lógica. Já parou para pensar e dizer assim, olha, os judeus não nos deram o Antigo Testamento. Não nos deram. Eles não escreveram nada, não. É porque ele já era, assim, auto-autenticável. Essa é a sua lógica. Da mesma forma que a gente não pode afirmar que os judeus não nos deram o Antigo Testamento, e na verdade o próprio Paulo de Tarso fala, os judeus são o oráculo do Antigo Testamento, isso está na carta dele. A mesma coisa nós podemos falar da igreja. A igreja também é um oráculo. Na medida em que você tem pessoas inspiradas dentro dessa igreja escrevendo esses textos. E esses textos sim precisavam ser autenticados, porque eles precisam ser confirmados. Uma coisa é a inspiração divina desses textos, outra coisa é quem confirma a inspiração divina. É justamente aquela instituição e aquela igreja onde esses acontecimentos de fato se manifestaram. Onde os chefes da igreja escreveram. E se não chefes, claro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas e Marcos eram discípulos. E aí? Mas eles escreveram, eles faziam parte da igreja também. Então o que você está falando é tão insano quanto dizer que os judeus não escreveram o Antigo Testamento. Que na verdade foi dado para os judeus. Essa lógica de, como o Iago Martins falou assim, não, a igreja não escreveu nada, foi dado para a igreja. Eu poderia também dizer a mesma coisa, os judeus não escreveram nada, foi dado para os judeus. Isso é completamente insano. Os judeus, como povo eleito, teve a revelação de Deus e eles transcreveram isso através dos profetas, através de Moisés. A tradição diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés, claro que isso é uma controvérsia, mas enfim. Mas houve textos inspirados e que algumas pessoas escreveram tendo a revelação divina. A mesma coisa acontece na igreja. A revelação divina se manifesta no novo povo de Deus, que é a igreja, através do Novo Testamento. É devastador, cara. Você se meteu numa seara que você não entende porcaria nenhuma. Vamos lá. E será exatamente um desses argumentos que eu vou trazer aqui nesse vídeo e eu quero expandir um pouquinho para explicar e para que você entenda de uma vez por todas que a Igreja Católica não nos deu as Escrituras. Tá bom, cara. Você vai ter que fazer realmente um raciocínio tortuoso para chegar a essa conclusão. Vamos lá. Opa. Argumento que mata, trucida e pulveriza de uma vez por todas a afirmação de que foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia. Cara, essa pergunta dele é tão burra, tão estúpida, que ele vai passar vergonha aqui. Vai passar vergonha. Ô, Rafael Pablo, depois desse vídeo, pega um saco de papelão de supermercado e coloca na tua cabeça assim. Aparece assim com um saco de papelão de supermercado assim, eu tô com vergonha. Vamos lá, vou ver se será. Pode ser resumido em uma simples pergunta. Só uma perguntinha simples, porém matadora. E a pergunta é: o texto bíblico foi de fato inspirado por Deus no momento em que ele estava sendo escrito? Ou a inspiração divina só foi incorporada ao texto quando a Igreja Católica decidiu considerar aqueles escritos como escritos canônicos? Essa pergunta é tão idiota, mas que eu vou responder, Rafael Pablo. Os evangelhos foram inspirados na igreja no século I. E por serem inspirados no século I, porque já havia igreja, e a igreja é anterior ao Novo Testamento, que a partir do século IV, pelo fato de haver textos falsos circulando, a igreja confirmou no século IV o que aconteceu nela no século I. Eu não sei onde é que você tirou que isso é um raciocínio matador, filho. A igreja, no século IV, reconhece documentos que são dela, são do ensino dela, e que aconteceram no século I. Por quê? Os bispos receberam o ensino dos apóstolos e transmitiram de geração em geração. E no século IV, a partir do século IV, a igreja de Roma, tá? De Roma, porque, por exemplo, quando nós falamos de concílio de Hipona, Cartago, teve que ter o Nihil Obstate de Roma. Foi transferida a relação canônica para Roma, para o Papa. Se não me falha a memória, no caso, um dos papas foi o Papa Damaso. Aí eu pergunto para você uma coisa: onde é que está o critério da auto-autenticação na história que você está falando? Me diga assim, que do século I ao século IV, onde é que se argumenta a auto-autenticação bíblica?
essa auto-autenticação não existe. Todo debate canônico sobre a escritura se respalda em dois aspectos. O aspecto da autoridade da igreja através dos bispos, que na verdade são sucessores dos apóstolos, e a autoridade da tradição oral, que é ensinada a partir desses bispos. E que na verdade eles apenas estão autenticando o que já era confirmado no século I, porque no século IV as pessoas teriam um risco de não compreender verdadeiramente quais eram os verdadeiros textos. Justamente porque, dentro desses critérios de auto-autenticação que você está falando, muitas pessoas achavam que o Evangelho de Pedro era auto-autenticável, que Apocalipse de Pedro era auto-autenticável, né? Que Atos de Paulo era auto-autenticável, ele não precisava de nada. Inclusive, você vê nos evangelhos apócrifos acréscimos donatistas, acréscimos heréticos. E quem é que definiu que tal texto era herético e não era herético? Onde é que está o critério de auto-autenticação, se na verdade a ortodoxia precisa ser afirmada por uma pessoa, por um sujeito? A ortodoxia não é um fenômeno textual. A ortodoxia é um fenômeno baseado num raciocínio de ensino de pessoas concretas e reais. Os textos por si mesmos, eles não são válidos se não houver sujeitos que os leem os textos e entendem os textos. O que você está dando a entender é o seguinte: você é um animista bíblico, você deve achar que a Bíblia é um livro vivo, né? Como se fosse, sei lá, um totem, como se fosse, sei lá, uma espécie de animismo pagão. Mas não é assim. Pelo contrário, a igreja no século IV confirmou os textos inspirados que ela guardava desde o século I. Só isso que ela fez. Onde a confirmação dos textos inspirados no século IV negam o fato de que elas foram escritas no século I e que elas eram inspiradas no século I. Desde quando eu confirmar 4 séculos depois aqueles textos que foram escritos no século I, desde quando uma coisa nega a outra. Meu caro Rafael Pablo, eu posso dizer para vocês e para muitas pessoas que vão ver meu vídeo, você é um dos apologetas mais burros da internet, mas vamos lá. Ih, rapaz. Pronto, essa é a pergunta. Pense aí. Você entende que, ao responder essa pergunta, basicamente você mata toda a charada sobre a autoridade das escrituras? Porque... Não mata nada, filho. Pelo contrário, você só afirma a autoridade da igreja. A autoridade reconhece seus próprios documentos 4 séculos depois. Não existe autenticação. Essa autenticação é um peido que saiu da sua cabeça. E da cabeça do Iaguito Martins, que é outra besta. Vamos lá. Porque, vamos ser sinceros, se foi apenas no momento em que a Igreja Católica bateu o martelo sobre quais livros deveriam compor o cânon, que esses livros se tornaram palavra de Deus inspirada e infalível, então com absoluta certeza e sem sombra de dúvida, a Igreja Católica realmente está acima das Escrituras e deve ser respeitada e obedecida como tal. Mas ela deve ser obedecida mesmo. As Escrituras foram dadas por ela. Mas aí que tá, né? O cara enrola pra não falar porra nenhuma. Porque se a igreja não guardou a Bíblia, se a igreja não foi responsável pelas Escrituras, então quem foi responsável pelas Escrituras? Quem foi responsável pelas Escrituras? Foi genericamente Deus, como você gosta de falar? Ah, não, foi Deus que preservou as Escrituras. Como se a Escritura não tivesse uma história, como se a Escritura não tivesse autores. Então pronto, então mostre lá. Onde é que está no Evangelho de Mateus assim? Foi Deus. Não, Evangelho de Mateus, ou seja, Deus inspirou Mateus. Deus inspirou um membro da Igreja Católica. Deus inspirou os apóstolos, os evangelistas e assim sucessivamente. E essas pessoas eram de carne e osso. Elas pertenciam a uma entidade que eles chamavam de igreja. Eles acreditavam que essa igreja era um corpo místico, porque havia a igreja visível, mas essa igreja invisível era unida por quem? Por um sentido de inspiração divina, cujo Cristo é o cabeça. Isso está em 1 Coríntios 12. Como o próprio Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 3, se não me falha a memória, o mesmo corpo, o mesmo espírito, mesma fé, o único batismo. Isso era a igreja primitiva também e a igreja da atualidade. Essa mesma igreja que une 5 pessoas, 4 que você citou, Dom Henrique Soares, Eduardo Faria, João Mariano e o padre Paulo Ricardo. E agora eu, que sou católico e que vos fala. Nós temos uma coisa em comum: a mesma fé, o mesmo batismo, o único Deus e a mesma igreja. Não nos conhecemos pessoalmente, mas temos o mesmo propósito de fé. E nós temos o mesmo propósito de fé desde a era apostólica, no tempo e no espaço. E nós sim guardamos a Bíblia, pô. Vamos lá. Pense numa coisa.
A Igreja Católica diz que ela nos deu as Escrituras, Porque a Bíblia nasceu na igreja. como se antes da sua grandiosa intervenção, os textos sagrados fossem apenas, sei lá, rascunhos ou cartas sem importância ou nenhuma relevância. Cara, vocês já imaginaram, por exemplo, uma Bíblia ser igreja? Vocês acreditariam na Bíblia se ela surgisse do hinduísmo? Se ela surgisse do budismo? Se ela surgisse, sei lá, da seita do Jim Jones? Com certeza não. Vocês desconfiariam. Ora, quando nós afirmamos que a Bíblia surge na igreja, nós estamos falando de uma origem desses textos, de uma autoria desses textos. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Como é que esse idiota não percebe uma coisa básica? Nós estamos falando de uma autoria, nós estamos falando de uma origem, nós estamos falando de um ambiente histórico que produz a Escritura. E nós estamos falando de um povo de Deus que produz a Escritura, que é o povo da igreja. O povo da nova e eterna aliança de Nosso Senhor. E da igreja fundada por Nosso Senhor. Então esse cara aí faz um rodeio maluco querendo tirar a igreja da história. Querendo tirar a Bíblia da história. Querendo tirar a Bíblia da raiz que a gerou, que foi a igreja. Depois disso ele vai dizer, os judeus também não escreveram a Bíblia. Afinal, na verdade foi dado para os judeus, como se os judeus não escrevessem a Bíblia. Como se os judeus não tivessem profetas, né, e escritores inspirados e santos que foram iluminados por Deus para escrever todos aqueles elementos, não somente dos oráculos divinos, porque, claro, nós temos a questão da mensagem de Deus segundo, né, segundo a sua revelação, mas ao mesmo tempo também nós temos a descrição da história sagrada, que é um testemunho desses autores sagrados. Da mesma forma que o judaísmo tem autores sagrados, a igreja também tem autores sagrados. Aliás, os autores judeus do Antigo Testamento também são os nossos autores, porque são eles que fundamentam o prenúncio do Messias. E nós, igreja, povo de Deus, somos o cumprimento das promessas messiânicas. Essa é a lógica. Por outro lado, nós protestantes afirmamos que as Escrituras foram inspiradas e dadas pelo próprio Deus desde o início. Ou seja, a inspiração e a infalibilidade dos textos já estavam lá quando eles foram escritos pelos apóstolos. Só que existe uma coisa chamada testemunho. Você está partindo da pressuposição de que a Bíblia, na verdade, foi uma criação caída do céu, né, que não teve testemunhos, escritores e povos. Deus não deu uma Bíblia caída de paraquedas, não, meu filho. Ele escolheu um povo e aquele povo falou em nome dele. Da mesma forma que a igreja também fala em nome de Deus. Será que você não percebe uma coisa tão óbvia? Porque a sua lógica vai chegar a um ponto de a gente negar que os próprios judeus, né, nos dão a abertura para a salvação. Porque, na verdade, olha, eu não preciso nem dos judeus e não preciso nem dos cristãos. Eu só vou chegar a Deus, né, lendo a Bíblia desconexa da história que a gerou e você criando um samba do crioulo doido. O que você está querendo fazer é o seguinte, é você pegar a palavra Deus de forma genérica, como se Deus não tivesse uma providência perante o povo judeu e não tivesse também uma providência perante o povo cristão. Deus se revela ao povo judeu e o povo judeu descreve essa revelação. E não só a revelação, mas também a historicidade dessa revelação que se manifesta dentro do seio da comunidade judia. Ou você vai esperar o quê? Essa manifestação de Deus aonde? Nos cananeus? Nos amorreus? Nos babilônicos? Nos persas? Não, porra, no povo judeu, caralho. A mesma coisa é a igreja. Eu só posso esperar os evangelhos a partir da igreja. Não posso esperar a partir do hinduísmo. Não posso esperar através do budismo. Eu também não posso esperar também do critério de auto-autenticação, que isso é a coisa mais maluca que você já inventou na vida. A igreja tão somente percebeu aquilo que era evidente. Em outras palavras, os católicos dizem que eles são os responsáveis por dar autoridade ao texto. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Para de falar merda. A gente não fez apenas uma identificação de um texto. Você está partindo da pressuposição que a gente é mórmon, né? A gente, sei lá, é partidário do Joseph Smith. Encontramos um texto perdido, sei lá nas cercanias de Utah. Não é assim, filho. Nós escrevemos isso, cara. Você não entende isso, seu burro? Você não entende? Mateus, Lucas, Marcos, João, Paulo, Pedro, São Judas, Tiago. Eles escreveram esses textos, seu burro. Nós nos encontramos assim perdidos. Olha, nós éramos uma igreja cristã e nós encontramos assim, sabe, sei lá, no deserto do, sei lá, do Sinai, sabe, a Bíblia lá perdida. E Deus nos deu assim. Meu Deus do céu.
Vamos ver a merda. Merda. Concílios da igreja que definiram a lista de livros inspirados. É o cânon, né? Quando a verdade é que a autoridade já estava lá, bem antes de qualquer papa ou concílio se levantar com o seu martelinho de aprovação. Não, é o seguinte, ele está dizendo que o texto é autoritativo por si mesmo. Não, meu filho, o texto é autoritativo porque os apóstolos escreveram os textos, seu merda. E esses apóstolos pertencem à igreja, seu burro. E sendo pertencentes à igreja que também foi fundada por Nosso Senhor, porque a igreja também é corpo místico, essa igreja afirmou, olha, esse texto foi escrito por Pedro, por Paulo, por João, etc. E esses textos são inspirados porque foi Deus que revelou a eles certos ensinamentos, como também Deus orienta a ele escrever para a igreja. Então Deus se revela sobre pessoas e sobre a igreja. Inclusive, Deus estabelece a autoridade da igreja. Isso está no próprio Jesus, quando ele dá as chaves do céu a Pedro, quando ele diz que os apóstolos falam em nome dele. É assim simplesmente, seu idiota, seu burro. Agora, para tornar isso mais fácil de entender, deixa eu dar um exemplo prático. Mais fácil de entender? Puta que pariu, tá difícil, viu? Imagine que hoje, de repente, sejam encontrados alguns escritos inéditos de Platão. Depois de Essa aqui é uma pérola, cara. É uma pérola, assim, dos anais do cu do Judas, cara. Puta merda, vamos lá. muito debate e análise entre os historiadores, eles finalmente chegam a duas conclusões. Primeiro, que Platão era de esquerda, porque com toda certeza iriam sair com isso aí na mídia. Novos textos de Platão comprovam que ele era de esquerda. Bem, que engraçadinho. mas depois disso, comprovam também que eram textos realmente escritos por Platão. Não, é o seguinte, os textos eram realmente escritos por Platão porque a gente se convenceu de que os textos eram realmente escritos por Platão. Já que você tocou no assunto, seu burro, seu estúpido, primeiramente, os textos mais antigos do corpus platônico, se não me falha a memória, eu posso estar errando aqui, porque às vezes a gente erra dados, porque é tanta coisa que a gente lê que a gente acaba esquecendo. Mas vamos lá. Os documentos mais antigos do corpus platônicos remontam ao século, se não me falha a memória, 8º depois de Cristo. Ou seja, se a gente analisar a distância entre os textos de Platão, tá, do século 8º, né, até, digamos assim, onde Platão provavelmente escreveu seus textos, por volta do século V a.C., século V a.C., tá? São mais ou menos quase 1500 anos, tá? Eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que quando alguém pega um texto de Platão, pelo fato de estar escrito Platão, isso é um critério de autenticação que a gente tem que aplicar conforme esse bisonho, esse bizarro aí? Claro que não. Primeiro porque muitos dos textos platônicos, quando chegaram até nós, eles chegaram também através de uma tradição. Aliás, um filósofo italiano chamado Giovanni Reale, que escreveu sobre Platão, ele dizia que havia alguns aspectos do corpus platônicos que não estavam escritos nos textos de Platão, mas que eram guardados por uma tradição dos autores platônicos. Olha só que coisa interessante. Então, o texto de Platão também ele é produto de uma tradição, como aliás boa parte do conhecimento do mundo antigo. Boa parte do conhecimento do mundo antigo é confirmado dentro de uma determinada oralidade que confirma a validade ou não daqueles textos. Da mesma forma que nós podemos confirmar que os textos de Platão podem ser verídicos, pode haver textos que são atribuídos a Platão que podem ser apócrifos. Mas como é que a gente define isso? Pelo critério de autenticação dele? Ah, não, li o texto, me convenci de que aquele texto é verdadeiro? Não! A gente se convence através de relatos de terceiros que confirmam aquele texto através de um ensino que era praticado do quê? Dentro do conhecimento dos platônicos. Era assim que se faz. Esse cara não sabe nem mesmo como se identifica um documento histórico, meu Deus do céu. Que dirá então documento bíblico? E olha que o documento bíblico tem talvez mais facilidade que um corpus platônicos, justamente porque o documento bíblico, justiça seja feita, a Bíblia é um livro muito bem documentado. Há muito mais cópia da Bíblia do que muitos textos do mundo antigo, do mundo clássico, que chegaram até nós. E não foi critério de autenticação, foi justamente o contrário, foi um critério de confirmação de uma entidade que tinha autoridade para afirmar que aquele texto era verdadeiro. Da mesma forma que o corpus platônico não foi descoberto por osmose, como ele está falando aí, ele não sabe nem como se identifica um texto histórico, mas vamos lá. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: esses escritos se tornaram de Platão no momento em que os historiadores chegaram a essa conclusão? Ou esses escritos eram de Platão e os historiadores apenas reconheceram esse fato? Mas veja uma coisa, o fato de historiadores reconhecerem os textos platônicos
eles se respaldaram em pessoas que na época de Platão, ou até posteriores a Platão, afirmaram que esses textos eram verdadeiros também. Não foi uma intuição de um historiador chegar ao ponto de ler um documento e já começar a concluir de que aquele documento é verídico ou falso. Não é assim que se faz história, meu filho. Da mesma forma que a Bíblia é a Bíblia porque a igreja confirma, porque ela foi testemunha da produção desses textos. Porque ela guardava o ensinamento dos apóstolos sobre esses textos. E ela mesma tinha representatividade que foi repassada para os apóstolos. Os apóstolos escreveram aquilo, chegaram com os bispos e ordenaram: olha, agora você vai substituir as minhas funções como bispo também. Porque a palavra bispo, episcopoi, quer dizer o quê? É como se fosse assim, instrutor, professor, algo desse gênero. Ou seja, aquela pessoa que orienta. Tá? Isso é o sentido da palavra episcopoi, que quer dizer bispo, que nós traduzimos como bispo. Tá? Então, a igreja identificou o documento bíblico por osmose, não. Ela não diz que você, não, tá aqui um texto perdido aqui, olha, é autenticável. Vá, merda. Está claro, está óbvio que já eram textos de Platão o tempo todo, não é mesmo? Mas quem é que está afirmando o contrário, imbecil? Ora, se os bispos do século IV confirmam aqueles textos que foram inspirados no século I, onde é que a confirmação canônica nega a inspiração no século I? Quem está colocando um falso dilema é você. Você está dizendo que os bispos estão afirmando que os textos só foram inspirados no século I. Não, idiota! Eles estão afirmando uma autoria. Se eles estão afirmando uma autoria de um apóstolo, então estão dizendo necessariamente que aquele texto é válido desde o século I. Desde o século em que foi produzido. Você está criando um falso dilema completamente absurdo, cara. Você devia ter vergonha de ter gravado um vídeo tão ridículo como esse. Mostra um completo desconhecimento histórico. É absurdo o que você está falando. Vamos lá. É verdade. Os historiadores só confirmaram algo que já era verdade desde o começo. É o seguinte, eles só confirmaram, porque é auto-autenticável, segundo ele. Ele acha que a história se faz assim. Mas aí vem a parte engraçada, ou melhor, a parte irônica. Parte irônica. Porra, mais ironia do que eu já vi aqui, mais divertimento, assim, para dizer, meu Deus, como o cara é burro. Será que ao reconhecerem esses textos como legítimos textos do filósofo, esses historiadores ganharam alguma autoridade especial sobre eles? Tipo, a partir desse momento, só eles podem interpretar esses escritos de forma oficial e infalível. Não! Primeiramente, os bispos não são historiadores. Já começa por aqui, tá? Você já comete um erro. Uma coisa é um testemunho de terceiro sobre um documento histórico. Outra coisa é uma instituição que reivindica a produção desses próprios textos como autoria. Então, por exemplo, se os apóstolos produziram aqueles textos e ao mesmo tempo que se repassa o conhecimento desses textos para uma geração de bispos, os apóstolos não se limitam a isso. Eles também repassam uma autoridade de chefia sobre a igreja. Então, por exemplo, eles não repassam somente o texto, eles repassam também a interpretação do texto, o entendimento do texto, como você tem que entender o que Paulo falou, o que Pedro falou, etc. O próprio Pedro fala, olha, tem muita gente aí que quer dar uma de intérprete das cartas de Paulo. E as cartas de Paulo são extremamente difíceis de se entender. E que muitas dessas pessoas querem levar outras pessoas para a perdição. Isso está na carta de Pedro, tá? O que os apóstolos fizeram? Eles ordenaram pessoas, porque a gente tem que entender que a autoridade de um bispo não é somente uma autoridade de magíster. Magíster é um aspecto da autoridade episcopal. O outro aspecto é o aspecto sacramental. Eles são sacramentados segundo uma ordem, ou seja, agora todos os carismas que nós temos como apóstolos, de perdoar os pecados, de ensinar a sã doutrina, de você ser guardião, representante da igreja, etc. Isso também tudo é passado para um bispo. Agora, você querendo comparar um bispo que foi ordenado para ser autoridade da igreja e também sacramentar o âmbito da salvação dentro da igreja, porque, por exemplo, bispo sacramenta batismo, sacramenta casamento, sacramenta eucaristia, sacramenta extrema-unção e assim sucessivamente, você não pode dizer que essa pessoa não tem autoridade, porque essa autoridade também foi repassada junto com o conhecimento que ela tem. O que você está dizendo é o seguinte, você está dando a entender que a Bíblia é um livrinho de arqueologia que foi descoberto pelo pastor arqueólogo Rodrigo Silva. É isso que você está fazendo, seu débil mental. Você não está percebendo, não? Você está transformando a Bíblia num livrinho enigmático como fosse descoberto pelo Indiana Jones. E não um livro que tem uma interpretação viva, um entendimento vivo, de um organismo vivo e cujo documento faz parte desse organismo vivo, que é a igreja.
A sua analogia é vergonhosa, ela é falsa, porque você não tem conhecimento de história. Isso dá para ver tranquilamente. E as pessoas vão perceber isso aqui nesse vídeo. Mas é claro que não. Eles apenas consideraram o que Platão já escreveu. E isso não transforma esses historiadores em donos da verdade absoluta sobre o que o texto significa. Mas olha só que coisa mais maluca. Ele está dizendo o seguinte. Por exemplo, vamos pegar os platônicos. Os platônicos, eles tinham também uma tradição de como entender o texto platônico. Então ele está dizendo o seguinte, que um neófito que de repente descobriu os textos de Platão tem mais autoridade do que aquelas pessoas que eram platônicas no século I, no século II, no século V, no século VII ou VIII. Cara, sua proposição é completamente absurda. Que dirá então um bispo? O bispo, ele substitui praticamente todos os papéis dos apóstolos, de autoridade, de chefia. Inclusive sacramentação e o entendimento das escrituras. Logo, o que você está fazendo é dizer que a igreja é apenas, sabe o quê? Uma espécie de uma testemunha passiva de um documento que é alheio a ele. Você dá a entender que a Bíblia é uma coisa alheia à igreja. Pode ser alheia à sua igreja, porque a sua igreja, evidentemente, é uma coisa criada a partir do nada. Você pegou a Bíblia, você achou que descobriu o verdadeiro cristianismo, aí de repente criou uma seitazinha e você diz que é a igreja. Tá? Mas a coisa não funciona assim. Os bispos não somente têm o testemunho da Sagrada Escritura, como também eles têm a legítima interpretação da Sagrada Escritura, porque foi repassada essa autoridade a eles. Eles sabem realmente o que é a verdadeira Escritura. Porque, por exemplo, se você perguntar para um bispo do século IV, e não somente um bispo do século IV, eu poderia ter mais assim na era primitiva. Vamos pegar a carta de São Paulo aos Herminenses do bispo Inácio de Antioquia, que foi inclusive sucessor de Pedro também. Porque a igreja de Antioquia reivindica a sucessão de Pedro. Isso está na Sagrada Escritura também. Ele fala o seguinte: onde está o bispo está a igreja católica. E Santo Inácio de Antioquia equipara o poder do bispo à própria representação do Cristo. Isso é uma coisa factual, cara. Isso é história. Você está criando uma sucessão de narrativas hipotéticas e absurdas e falsas analogias dentro de uma concepção histórica que você desconhece completamente. Vamos lá, vamos ver. Mas, curiosamente, a lógica católica parece seguir justamente por esse caminho. A igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia, a igreja católica. Eles afirmam que por terem reconhecido o que já foi claramente inspirado por Deus, isso lhes dá uma posição especial para interpretar as escrituras de maneira única, exclusiva e, claro, infalível. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte: como é que eu não vou confiar, por exemplo, num texto que foi escrito por uma instituição, se essa instituição não gosta de infalibilidade? Ora, se eu duvido da função dos bispos de interpretar a Sagrada Escritura, então por que eu acreditaria no próprio cânon deles, se o cânon que eles definem é também uma interpretação episcopal? Não somente a formação canônica é uma interpretação e um entendimento episcopal que se considera infalível, como o próprio entendimento do texto é infalível também. Isso é uma questão lógica. Das duas, uma. Se eu rejeito a infalibilidade da interpretação da Sagrada Escritura dos bispos, eu tenho que rejeitar de antemão e começar a colocar em dúvida o próprio cânon bíblico. Das duas, uma. Ou eu acredito objetivamente e absolutamente que os bispos, sendo ordenados pelos apóstolos, sucessores dos apóstolos, guardando como ensino o cânon bíblico, eles também têm a ciência de como entender o cânon bíblico, ou então eu vou ter que colocar em dúvida tudo, inclusive o cânon bíblico. É isso que vai acontecer. Meu Deus. Bom lembrar que, de fato, nem foi a Igreja Católica Apostólica Romana que reconheceu esses livros, porque, como eu disse anteriormente, no período em que os textos foram reconhecidos, não existia essa instituição como os católicos insistem em afirmar. Claro, o que existia era um bocado de seita evangélica, né, digladiando entre si sobre sã doutrina. Não existia unidade de fé, nem de batismo, nem nada. É tudo brigando entre si. Claro que existia, idiota. Tanto isso é verdade, que é o seguinte: quando nós temos uma carta de São Paulo aos Romanos, nós temos o quê? Um texto escrito para a Igreja de Roma. Aliás, existe uma tese de que o Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito em Roma. Foi escrito em Roma. Por quê? Porque Marcos era discípulo de Pedro. Aliás, se não me falha a memória, Pedro, na sua carta, cita o evangelista Marcos e fala: saúdo-vos da Babilônia, sua coeleita. O que ele quer dizer? O que é a Babilônia ali? Ele está atribuindo a Roma mesmo. Porque era assim que os cristãos chamavam Roma, Babilônia. E pelos relatos, todos são unânimes em afirmar que, na verdade, tanto Marcos como Pedro viviam em Roma. Então, há sim essa dimensão de que, inclusive, o Evangelho de Marcos foi produzido em Roma. Olha só que coisa interessante.
acaba com todo esse lenga-lenga. Os historiadores são unânimes em afirmar que não podemos falar de uma Igreja Católica Apostólica Romana como sendo aquilo que ficou conhecido como Igreja dos primeiros séculos. Não, vamos lá. O que existia era a Igreja Católica, dentre os quais a Igreja de Roma, como de fato é até hoje. Quando nós falamos de Igreja Católica Apostólica Romana, evidentemente que nós estamos fazendo o quê? Apostolicidade, catolicidade, ou seja, Igreja Universal, e a sede em Roma. Mas existem igrejas católicas que não são romanas. Por exemplo, a Igreja Greco-Melquita é uma igreja católica, mas ela não é uma igreja romana. Ela não segue a tradição latina nos seus ritos, ela não segue a tradição latina na sua disciplina eclesiástica, etc. Você tem a Igreja Católica Ucraniana, você tem a Igreja Maronita, que é uma igreja de língua árabe, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de Igreja Católica, nós falamos de uma Igreja Católica Romana, uma igreja de Roma como chefia, e mais 23 igrejas particulares suíres. Tudo bem que essa formação das igrejas particulares suíres é uma formação um tanto mais recente, porque houve o cisma do Oriente, mas ao mesmo tempo, muitas igrejas orientais começaram a se voltar para a Igreja de Roma. Começaram a se voltar e, detalhe, começaram o quê? A criar suas conexões com a Sé Romana. Tá? Então o que você está falando é algo que você não entende, você não leu porcaria nenhuma e está aí peidando, achando que está abafando. Mas vamos lá. Isso é absurdo. Você que é crente, você não tem o direito de ser jumento. Ah, meu filho. Iago Martins. Pena que você não segue isso que você está falando. Mas vamos lá. Mas mesmo que fosse a Igreja Católica Apostólica Romana, Sim, faz de conta. Ela não teria o poder de dar inspiração e infalibilidade aos escritos. Como não? Como não? Se ela foi inspirada. Como não? Olha só que coisa mais maluca. Deus inspira a igreja, mas a igreja não pode falar no que ela foi inspirada. Porque esses atributos já haviam sido dados por Deus no momento em que os textos foram escritos. Ah, sim, entendi. Você está dizendo que os textos foram escritos fora da igreja. Você está dizendo que quando os textos foram escritos não tem autoria, não tem origem, não tem nada. Meu Deus do céu, que idiota. Bem, essa foi a minha tentativa. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Perfeitamente. Olha, dá vontade de dar um beijo aqui na âncora, viu? Perfeito. Olha, você tá certa. Você tá certa. Beijo pra você. De introduzir esse argumento que foi brilhantemente apresentado pelo pastor Iago Martins. Ai, meu Deus do céu. Quando alguém diz que o Iago Martins é brilhante, eu começo a desconfiar da inteligência humana. Mas vamos lá. E com um exemplo muito melhor do que o meu. Porque, sério, ele resolve essa ideia com uma clareza que, no fim, deixa você até sem entender como é que essa falácia, como é que essa mentira de que a Igreja Católica nos deu a Bíblia, como é que ela sobreviveu tanto tempo. Ah, sabe o que eu acho interessante? É que realmente, Rafael Pablo, você é um dos apologistas mais burros da internet, cara. Você é muito burro, cara. Olha, pra você levar a sério o Iago Martins e o argumento do Iago Martins, realmente é porque você tem um QI 83, cara. Vamos lá. Bom, então o que a gente tenta aqui? A gente tenta aqui Jesus dizendo que seus apóstolos trariam as bases doutrinárias da igreja, os apóstolos deixando claro que estão escrevendo novas escrituras, um novo testamento, que seria tratado como se fosse a revelação de Cristo e fundamento da igreja. Isso. Cara, esse paletó aí do Iago Martins daria muito para uma festa de Halloween. Ele não parece um paletó de defunto, cara? Que paletó horroroso, cara. Meu Deus do céu. Parece que ele saiu do caixão. Isso restringe as bases textuais dessa nova aliança aos textos que provêm do corpo apostólico e que estavam sendo recebidos pelas igrejas, o que mostra o cânon definindo o próprio cânon, o que... Meu Deus do céu, como é que o cânon define o próprio cânon? Primeiramente que o termo cânon é um termo muito posterior à produção desses textos. Esse é o primeiro ponto, tá? Vamos analisar uma coisa bem simples. Quando esses textos foram produzidos, eles eram textos esparsos, tá? Eles não eram unidos num único texto que nós chamamos de Bíblia ou então Novo Testamento, tá? Já começa por aí. Opa! Veja que quando esses textos foram escritos, eles não eram vistos como canônicos. Já começa por aí, porque o cânon implica você reunir o conjunto desses textos e afirmar, eles são inspirados. Então, a terminologia cânon é algo muito posterior à produção dos evangelhos. Então, essa coisa que ele está falando de um cânon, interpretar um cânon, isso não existe. Da mesma forma que eu posso dizer o seguinte, como é que a carta de Paulo aos Hebreus pode interpretar a carta de São Paulo aos Romanos? Isso não tem o menor sentido que ele está falando, tá? Na verdade, é a igreja que interpreta, é a igreja que presencia essa inspiração através dos seus chefes, que são os apóstolos, e a partir disso, aquilo se torna ensinamento da própria igreja, né? A igreja recebe uma revelação através dos seus apóstolos, através dos seus evangelistas, e a partir disso, aquilo se torna um ensino da própria igreja, do corpo da igreja, né? Então, o que ele está falando é o seguinte, o cânon bíblico interpreta o cânon bíblico... É a mesma coisa da auto-autenticação, que é a coisa mais absurda que existe. Vamos lá.
que para nós refuta completamente a ideia de que nós precisávamos de uma autoridade externa para validar a própria Bíblia. Cara, a sua proposição é tão lógica e tão burra quanto dizer o seguinte, que a igreja não precisou testemunhar os documentos que foram escritos dentro da igreja para afirmar que aqueles documentos eram canônicos. É isso que você está falando. Esses caras estão andando no raciocínio circular, entendeu? É aquela coisa, eu como tostines porque é gostoso ou é gostoso porque é tostines? Fica nesse círculo assim, sabe? Não dizem porra nenhuma, cara. Aí vamos ver esse Zé do Caixão aí, vamos lá. Imagina a seguinte analogia, pra te ajudar a entender o que eu tô dizendo aqui. Imagina que Jesus casou e teve filhos. É um cenário absurdo, mas é só uma analogia. Jesus casou e teve aí uns 15 filhos pro mundo. Sempre essas analogias absurdas. Vamos lá. Chego, isso não é nenhum número improvável. Esses filhos nascem e crescem com algumas características divinas. Entra aí na minha fantasia aqui. Eles pregam a mensagem do evangelho, instruem a igreja no caminho da fé, nunca cometem pecados. Os filhos... Meu Deus do céu, eu tenho medo dessas fantasias, porque o que não é fantasia não é algo Martins, mas tudo bem. Nunca discordam entre si. Enfim, são pequenos reflexos do próprio Deus na Terra. Depois que Jesus morre, esses filhos começam a ir de igreja em igreja para ensinar a vontade de Deus ao seu povo. As igrejas os recebem, os ouvem como pregadores infalíveis do verdadeiro Cristo, como reflexos do próprio Deus no mundo, mas algumas igrejas não chegaram a receber todos os filhos em seus cultos. São 15 filhos, eles se espalham por aí, nem todos conseguiram ir em todas as igrejas. Mas a maioria das igrejas conseguiu receber pelo menos uns 10 filhos, uns 13 filhos. A maioria das igrejas recebeu quase todos, embora algumas recebessem um pouco menos. Com o tempo, no entanto, algo começa a acontecer. Algumas igrejas recebem um ou outro que se dizia parte do corpo de filhos de Jesus. Até pareciam filhos de Jesus, ensinavam a mesma doutrina, mas não eram realmente filhos dele. Além disso, em outros lugares, alguns grupos radicais começaram a dizer que Jesus teve só 2 filhos, Jesus não teve mais que 3 filhos, e que os outros filhos tinham que ser rejeitados. As igrejas, então, começam a discutir sobre isso. Esse aqui é filho mesmo, esse aqui não é filho não. Até que no fim do século IV, eles montam uma lista oficial dos filhos de Jesus, constando o nome de todos que eram conhecidos pelas comunidades e rejeitando todos aqueles que não eram ligados a Cristo. Me responda, quando o grupo dos filhos de Jesus foi criado? Quando esse corpo de filhos de Cristo foi de fato dado à igreja? Foi quando eles nasceram? Foi quando eles cresceram e desenvolveram seu ministério dentro da igreja? Ou foi quando a lista com seus nomes foi formada e escrita num papel? Fica um tanto óbvio que por mais que a lista posterior seja realmente importante para uma consolidação pública e formal de quem eram esses filhos de Jesus, eles, na verdade, existiam como um corpo de mensageiros, independente de qualquer lista. Essa lista não conferiu qualquer autoridade especial a esses filhos. E mais... Como não, idiota? Primeiramente, uma coisa é a escrita do texto bíblico, como também a manifestação de alguém que se diz filho de Jesus, como você está falando. Outra coisa é o testemunho. Eu pergunto, como é que eu confirmo que aquele sujeito é filho de Jesus, como você está falando dessa maluquice doida aí? Ninguém está negando aqui, tá? Que quando os bispos confirmam os textos no século IV, esses textos não eram inspirados no século I. Ninguém está afirmando isso. Quem está criando esse falso dilema é você. O que os bispos estão confirmando é que os textos que foram escritos no século I pertencem ao corpo de ensino da igreja. Da mesma forma que talvez os filhos de Jesus, como está falando, então o que é que acontece? As pessoas testemunharam aqueles 15 filhos de Jesus, como você está falando, tá? E esse ensino foi repassado. Porque essa manifestação foi dentro da igreja. E aquilo se tornou ensino da igreja. Aquilo se tornou o quê? A igreja orientava. Olha, tem 15 filhos de Jesus, como você está falando. Pegando a sua analogia porca, por sinal. Aí, de repente, o que acontece? Como você mesmo falou, existem algumas pessoas que se fazem com o filho de Jesus. Isso você está fazendo uma analogia dos evangelhos, ou então do Novo Testamento. Mas as pessoas não reconhecem. Ora, se as pessoas não reconhecem aquela pessoa ou aquele cara como filho de Jesus, então nós temos um critério de autenticação que não é a própria pessoa. O critério de autenticação é quem vê aquilo e quem testemunha aquilo. No caso do texto, o que nós temos? Nós temos vários textos esparsos, porque eles não são canônicos. Quando nós falamos de cânone, nós estamos falando de uma regra, de uma norma que une esses textos. Mas eles estão sendo produzidos. E estão sendo produzidos dentro da igreja. A igreja testemunha a produção que ela mesma faz. Quando falamos igreja, aqui estamos falando de uma comunidade. Existe uma comunidade e os apóstolos, inspirados por Deus, começam a escrever esses textos e ensinar esses textos para a própria igreja, para que a igreja guarde aquilo como seu ensinamento. E a partir do século IV, o que a igreja faz? Ela apenas retifica, confirma, autentica o que ela foi ensinada no século I. É muito simples. O que vocês estão inventando, cara? Vocês estão tirando assim, sabe? Vocês estão querendo ver chifre de cabeça de cavalo, meu. E seria muito absurdo dizer, a igreja foi quem criou os filhos de Jesus. Ou a igreja quem deu esses filhos de Jesus para o mundo. Ou foi a igreja quem formou os filhos de Jesus. Não, aí que tá. Se Jesus Cristo nos desse filhos, digamos assim, e esses filhos participassem da igreja, claro que a analogia é tão porca, porque é o seguinte, porque o texto bíblico, ele não foi dado por Jesus. O texto bíblico foi inspirado por Deus, mas foi escrito por membros da igreja. Tá? Então a analogia já é meio porca, porque uma coisa é Jesus dar o seu filho. Outra coisa, bem diferente, é a própria igreja criar um conteúdo de algo que foi inspirado.
Porque a igreja participa dessa inspiração. Ela não é um elemento passivo. Ela recebe a inspiração dos apóstolos, porque os apóstolos guardam todos os ensinamentos da tradição oral, porque Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral, e repassam isso como um ensino da igreja. Vamos partir de uma perspectiva desse Jesus Cristo hipotético dele. Ora, mesmo a igreja recebendo esses filhos, mas a igreja detém o testemunho desses filhos. Então a igreja sabe quem são os verdadeiros filhos e quem são os falsos filhos. Então nós precisamos sim da igreja para afirmar isso, sob pena de a gente ser confundido entre os verdadeiros e os falsos. A mesma coisa aconteceu com os textos, com a diferença de que quem escreve os textos é a igreja. É a própria igreja que escreve os textos. Vamos lá. Agora, saindo dessa analogia, troca filhos pelos textos que foram inspirados por Jesus como palavra de Deus para o fundamento da igreja. Jesus inspirou os textos dos seus apóstolos e daqueles ligados aos apóstolos. Essa comunidade de escritos existia, estava circulando nas igrejas. Existiam nesses escritos, dentro deles próprios, todas as características da inspiração. Com o tempo, alguns escritos que não eram inspirados acabaram circulando também entre algumas igrejas, como se fossem inspirados. E alguns escritos inspirados não chegaram em todas as igrejas. Com o tempo, as igrejas foram chegando em um consenso sobre quais eram, de fato, os livros apostólicos, até chegar em uma lista unânime do século IV. Mas me diga, isso significa que a igreja nos deu a Bíblia? É certamente mais apropriado dizer que Jesus nos deu a Bíblia, que a igreja apenas a recebeu. Ai, meu Deus do céu, Jesus nos deu a Bíblia, cara. Jesus não escreveu nada, seu idiota. Jesus não escreveu absolutamente nada. Jesus nos deixou uma tradição oral. Essa foi do caralho, meu Deus do céu. Me desculpa. Me desculpe os palavrões, muitos católicos vão ficar aborrecidos comigo, mas isso aqui mas não é na coisa séria, não? Puta que pariu, meu. O cara tá dizendo que Jesus Cristo nos deixou a Bíblia. Não, Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. Ele foi alguém inspirador dos evangelhos? Sim. Mas quem escreve os evangelhos são os evangelistas. Ou seja, membros da igreja. Membros ordenados pelo próprio Cristo para falar em nome dele. Então ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia é uma coisa alheia à igreja, cara. Olha só que coisa interessante. Paulo escreve uma carta aos romanos para orientar a igreja dos romanos. Mas aquela carta é alheia à igreja, segundo a lógica dele. Os evangelhos foram escritos por membros da igreja para outros membros da igreja, tá? Para relatar o quê? Para ensinar a igreja nascente, que foi fundada por Cristo e que foi espalhada pelos apóstolos, ou seja, o fundamento da igreja, que é abarcar todas aquelas pessoas convertidas e também abarcar também os próprios apóstolos como chefes e como inspiradores dessas outras pessoas, tá? Ele está dizendo que tudo isso, a igreja é toda alheia ao ensino de Cristo. Seja oral, seja escrito. Mesmo que Cristo tenha fundado a igreja, mesmo que Cristo tenha dado abertura ao Espírito Santo inspirar não somente os apóstolos, mas também a qualquer membro dessa igreja. Mas não. O Cristo cabeça, não. Ele é alheio à igreja que ele mesmo funda. A igreja é alheia ao próprio ensinamento que ela dá e guarda. Essa é a lógica do Iago Martins. Para ele, por ser um bobalhão, não querer admitir que a igreja de fato nos deu a Bíblia. Então, pessoal, entendeu o argumento e o exemplo brilhantemente apresentado pelo pastor Iago? Entendi, é uma bela de uma merda, uma bosta. Mas vamos lá. Porque se você não entendeu, eu realmente não sei mais o que dizer. Talvez... realmente, cara, realmente, se você não entendeu, realmente, quem achou que o Iago Martins deu uma resposta devastadora da igreja, eu digo, você tem que ir 83, caralho. Eu tente fazer algum desenho para te ajudar. Você que é crente, você não tem o direito de ser jumento. Concordo. A única coisa que eu concordo com o Iago Martins, que o crente não tem direito de ser jumento, mas ele consegue ser, e o Rafael Pablito, meu Deus do céu, ele é um jumento monstro. Eu tô vendo até as orelhas de burro dele aqui. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos recapitular de maneira bem resumida essa tal analogia dos filhos de Jesus. A relação entre os textos apostólicos e a igreja é comparada à relação entre filhos e o seu pai. Ou seja, assim como os filhos são filhos do pai, quer a sociedade reconheça, quer não, os textos apostólicos têm autoridade divina, quer a igreja reconheça isso ou não. Aqui é um raciocínio circular. Ele parte da pressuposição de que os textos são autoevidentes, o que não é verdade. Segundo ponto, ele parte da pressuposição de que os textos bíblicos não foram escritos na igreja. Essa que é a coisa mais absurda. Que não foram escritos por membros da igreja, não foram escritos dentro da igreja, para a igreja e pela igreja. Quando Paulo de Tarso, que era um membro da igreja, estava escrevendo para outro membro da igreja, e como ensino da igreja, porque ele fala em nome da igreja, como ele mesmo diz, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, né?
Não, ele está dizendo o seguinte: não, a Bíblia é alheia. Nós reconhecemos as Escrituras como inspiradas, mas não como inspiradas dentro do nosso meio, dentro do nosso contexto, né? E eu não posso nem mesmo falar por elas, tá? Mesmo que nós cristãos primitivos tenhamos escrito a Bíblia, tá? Nós escrevemos a Bíblia, nós escrevemos como ensino da igreja, mas segundo ele, a igreja não nos deu a Bíblia. A função da igreja, nesse caso, é só olhar para os textos e dizer: ah, sim, esses aqui são filhos legítimos. Não, filho, não é assim, cara. Ai, meu Deus do céu. Não é assim que funciona. Você está partindo da pressuposição, tá, de que a Bíblia é algo alheio à igreja. A Bíblia é confirmada pela igreja justamente porque é ensino dela, porque é produzido por ela. Quando o nosso querido Eduardo Faria fala, obviamente, aqui, é produzida pela igreja, para a igreja e pela igreja, é a coisa mais óbvia do mundo. E vocês estão fazendo um raciocínio assim circular. Mas vamos lá, vamos será. Você é o pai da criança. Ela pode identificar e aceitar quem são os verdadeiros filhos. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Por que a gente identifica aquele texto como canônico? Porque esse texto canônico faz parte do nosso ensino, que foi dado por nós. Foi dado para nós, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Os apóstolos eram o quê? Eram chefes da igreja. Na verdade, é a igreja que dá esse ensino aos seus membros, na figura dos apóstolos. Porque Deus, no caso Jesus, funda a igreja sobre os apóstolos. E essa igreja guarda o depósito da fé, na figura de quem? De quem representa a igreja. Quem é que representa a igreja? São os apóstolos. E depois os bispos, que também têm como missão serem guardiães da fé e são sucessores dos apóstolos. É simples, cara. Vocês estão criando um quiprocó tão doido que vocês estão entortando a cabeça dos evangélicos, coitadinhos. Mas ela não pode estabelecer que aqueles filhos são verdadeiros apenas porque ela disse que são verdadeiros. Como é que é? Não, pera lá. Eu não posso estabelecer que aqueles filhos sejam verdadeiros baseado no ensino que eu guardo e que eu testemunhei. É isso que você está dizendo. Você está dizendo que essas pessoas não têm autoridade. Ora, mas o critério autoritativo é o critério de que não somente eu guardo o testemunho da origem desses textos, porque elas foram criadas no ambiente da igreja, dentro da igreja, como também é autoritativo que eu, sendo testemunha, e da mesma forma que sendo testemunha também, eu tenho autoridade para ensinar esses textos e como ensinar esses textos por conta dos seus autores, que são os apóstolos. Então, logo, sim, não basta somente eu reconhecer os textos. Eu posso reconhecê-los e posso falar em nome deles. Ai, meu Deus do céu, vamos pisarão. Então, resumindo, a autoridade dos textos apostólicos não depende da validação da igreja. Como não depende, meu filho, se os textos estavam na igreja? Eu acho interessante que eles ficam nesse raciocínio circular, partindo da pressuposição desse critério de autoevidência de texto, né? Como se o texto não precisasse de testemunho histórico para ser validado. Essa é a afirmação desses caras. E aí eles ficam nesse raciocínio circular. Ah, não, mas os textos foram escritos por tal pessoa. Tá, mas quem confirma? Como é que a gente confirma? Você só pode confirmar que tal texto tem autoria, meu filho, porque alguém confirmou essa autoria desse texto. Se não houvesse essa confirmação, você jamais saberia que esse texto realmente é autêntico. É essa que é a grande questão. Você está partindo de uma revisão retrospectiva da escritura. Claro, a escritura prontinha, acabada lá, com alguém já colocando uma autoria para você, carta de Paulo, de João, de Pedro, de Mateus, de Lucas, de Marcos, etc. Tá tudo prontinho para você. Mas para os primórdios do cristianismo, não estava montadinho assim. Era preciso que alguém confirmasse, como de fato foi o peso da igreja, que era testemunho desses escritos, que era guardiã desses escritos, e que eram escritos que pertenciam ao seu ensino, porque era ensino apostólico tanto quanto qualquer outro ensino dogmático. Então logo aquilo era patrimônio da igreja, sim. Era ensino da igreja, porque era ensino dos evangelistas e dos apóstolos, que eram chefes e líderes da igreja. É muito simples. Como é que esse cara faz uma pirueta, meu Deus do céu? Vamos ver a merda, vê a merda. Eles não ganharam um carimbo de inspirado por decisão papal ou conciliar. Não, claro que eram. Claro que eram. Eles não somente foram ordenados bispos, como você está fazendo o seguinte. Eu vou dar um exemplo do caso de como você é burro. Se você está duvidando da autoridade dos bispos para afirmar o cânon bíblico, se você está duvidando da autoridade dos bispos para a legítima interpretação de textos que foram guardados por eles durante séculos, então por que você está
acredita no cânon bíblico. Porque o testemunho do cânon bíblico por essa igreja seria mais válido do que o ensino de como entender esses textos canônicos que foram repassados pelos apóstolos. Que você está criando basicamente uma dissociação cognitiva entre a igreja que cria a Bíblia, né, e a própria Bíblia. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. A Bíblia nasceu na igreja. Não houve uma reunião de bispos onde se dissesse: esses livros de agora em diante passam a ser divinamente inspirados e infalíveis em nome do clube exclusivo dos santos. Não, meu filho, não foi assim. O que a igreja fez foi apenas declarar oficialmente o que ela sabia ser inspirado. Meu Deus, como eles são burros, meu Deus, burro, esse cara é muito burro. O Iago Martins, eu não sei se ele é burro, não, acho que é meio picareta mesmo, vamos lá. Não, eles já foram inspirados por Deus e a igreja só teve o trabalho de reconhecer essa inspiração. Ela teve o trabalho de reconhecer essa inspiração porque o ensino pertencia a ela. Se a igreja não tivesse a ciência da autoria e a ciência do ensino que foi dado para ela pelos apóstolos, que também eram parte da igreja e chefes da igreja, então eu pergunto, por que eu reconheceria a autoridade da igreja, já que você está desvinculando a Bíblia da igreja? Isso não tem o menor sentido. Então por que eu vou acreditar na igreja se a Bíblia não precisa da igreja? Por que eu vou dar incremento ao cânon bíblico da igreja, reconhecendo que a igreja declarou que aqueles textos eram inspirados, se eu estou dizendo contraditoriamente que a igreja não tem autoridade para dizer que aqueles textos são inspirados? Isso não tem a menor lógica, isso é uma esquizofrenia lógica. Ao mesmo tempo eu estou reconhecendo uma parte da autoridade da igreja afirmando o cânon bíblico, mas dizendo ao mesmo tempo que essa autoridade não foi necessária para afirmar o cânon bíblico. Quando na verdade nós conhecemos esses textos da forma como conhecemos justamente porque houve essa autoridade para afirmar que o cânon bíblico existia. Sob pena de a gente não saber nenhum discernimento. Porque sim, era preciso autenticar esses textos. E quem é que autenticava? Era justamente aquela instituição que guardava esses textos. E por que ela guardava esses textos? Porque esses textos foram escritos dentro dessa instituição. Ah, meu Deus. É certamente mais apropriado dizer que Jesus nos deu a Bíblia. Jesus não deu a Bíblia. Jesus não deu Bíblia alguma. Jesus deixou uma tradição oral. A Bíblia é outra coisa. A Bíblia é um escrito. Ou um conjunto de escritos. Tá? É um conjunto de escritos. Jesus Cristo nos deu inspiração para escrever a Bíblia no Novo Testamento. Sim. Mas a inspiração é uma coisa, o escrito é outra coisa. Quem produziu os escritos foi a igreja. E Cristo, como cabeça, inspirou essas pessoas. Vamos lá. Igreja apenas a recebeu. Meu Deus do céu, como apenas a recebeu, meu filho? Tá, então você está dizendo o seguinte: Jesus Cristo escreveu a Bíblia e deu a Bíblia para os apóstolos ou deu a Bíblia para a igreja. É isso que você está dizendo. Não tem o menor sentido, isso não tem história. Isso aí é uma vagabundagem, uma sem vergonhice tremenda. Vamos lá. Agora, eu sei que a história da formação do cânon bíblico parece um tanto quanto complicada, cheia de debates e processos ao longo do tempo. Mas a inspiração e a infalibilidade dos textos bíblicos deve ser atribuída a Jesus e não à igreja. Como é que é? Tá bom, então é o seguinte. Faz o seguinte, ô Rafael Pablo. E vou dizer assim. Faz o seguinte. Pegue 1 Coríntios 12 e rasgue. Joga na lata do lixo. Sabe por quê? Porque você realmente está dizendo que a igreja não é o corpo místico de Cristo. Que a igreja não é inspirada pelo Espírito Santo. Você simplesmente negou uma parte do Novo Testamento. Vamos pegar a primeira carta de Timóteo e jogar também na lata do lixo. Porque, segundo o próprio Paulo, a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade é a igreja. Tá? Vamos jogar também aquela outra carta de Paulo em que ele diz que a relação da igreja com Cristo é a relação de uma noiva com o esposo. Vamos jogar fora. O que esse cara está dizendo é a coisa mais absurda e bizarra da história da apologética protestante. Ele está dizendo que a igreja não escreveu a Bíblia. Ele está dizendo que os apóstolos que faziam parte da igreja não escreveram a Bíblia. Ele está dizendo que Paulo... Ele simplesmente... É uma esquizofrenia tão completa isso aqui. E ele está dizendo que a igreja não é corpo místico. Isso aí é uma heresia bem bizarra. Vamos, besteira. Vamos ver se acaba. Ah, já estou quase acabando. Vamos lá. Vamos ver o besteirol. Foi Jesus quem inspirou esses escritos. Não, uma coisa é inspirar, outra coisa é escrever. Não somente Jesus, o Espírito Santo também inspira. Jesus, cabeça, junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo inspira essas pessoas. Não foi Jesus que ia mandar o Espírito Paráclito
para os apóstolos e para a sua igreja? Então para que serve o Espírito Santo? Não serve para inspirar ninguém, porque a igreja nem mesmo é inspirada segundo a lógica desse idiota. É sério, esse cara se leva a sério. É impressionante como esse cara se leva a sério. Esse Iago Martins se leva a sério. E você, evangélico, que está me vendo esse vídeo, você deve ter vergonha de acreditar num cara desse. É por isso que eles são escritos autoritativos. Em outras palavras, a Bíblia autentica a si mesmo. A Bíblia autentica a si mesmo. Ou seja, a Bíblia não tem autoria, a Bíblia não tem sujeito, a Bíblia não tem pessoas que produziram esses textos, tá? A Bíblia não tem nem pessoas que relataram esses textos. No caso dos evangelistas. Os evangelistas não relataram nada, né? A Bíblia surgiu auto-autenticável. Puf! Vamos lá, vamos. Porque de fato, ela é a palavra de Deus. Meu filho, deixa eu falar uma coisa antes de você ser burro. Se você está dizendo que a Bíblia é auto-autenticável e a igreja não escreveu a Bíblia, então você vai ter que dizer necessariamente pela conexão lógica que os judeus não escreveram a Bíblia. Então podemos dizer o seguinte, que a Bíblia do Antigo Testamento também é auto-autenticável. Não foram os judeus que escreveram a Bíblia, foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia. É isso que você está falando. Então para que serve, para que raios existe povo eleito, né? Para que raios existe povo de Deus, mas enfim. Ela não necessita de uma reunião da alta cúpula clerical para dizer, agora sim, esses textos podem ser considerados palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, seu burro. Até o século IV, a maioria da comunidade cristã não sabia nem mesmo uma definição formal do cânon bíblico. Por que será? Claro, porque houve pessoas que estavam espalhando textos errados, textos apócrifos estavam circulando, etc. Então, por que raios você está dizendo que a igreja não foi importante para definir o cânon bíblico? Claro, agora que você sabe que o cânon bíblico foi definido, aí fica fácil para você falar que naquela época não se precisava definir. Seu burro, homenzinho burro. Eu nunca vi um homem tão burro na minha vida. Burro, palhaço. Meu Deus do céu, que homenzinho burro. É certamente mais apropriado dizer que Jesus nos deu a Bíblia. É, Jesus não deu a Bíblia. Jesus escreveu lá do céu, caiu do céu de paraquedas assim, e os apóstolos pegaram. Tá bom. A igreja apenas a recebeu. Mas não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito nisso. É realmente, os judeus somente receberam a Bíblia. Eles não escreveram nada, né? Os cristãos também não escreveram nada. Mas tá bom, vai. Mas talvez você ainda seja um católico birrento e ainda esteja se perguntando, mas Rafael, o que garante a canonicidade das escrituras? E eu com prazer te respondo. Os atributos divinos do texto, a recepção corporativa dos crentes ao longo da história e as suas origens apostólicas. Esses fatores são completamente explicados de maneira minuciosa e uma didática muito melhor que a minha lá no vídeo do pastor Iago Martins. Cara, sabe o que eu acho engraçado? É esse pessoal falar da receptividade apostólica ser igreja. É como se os apóstolos não fossem igreja. Tal é o estado de delírio mental desses caras. Vamos lá. Você pode ver lá tudo que ele fala sobre isso. Aqui nesse vídeo, eu só queria demonstrar esse primeiro argumento e como ele sozinho destrói por completo a falácia católica de que foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia. Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Ainda há tempo, tá? Ainda há tempo de você apagar esse vídeo. Porque foi um dos vídeos mais estúpidos que eu já vi na minha vida em matéria de apologética protestante. Olha que eu já vi muita coisa horrível. Pastor Procedente falando que o Natal é uma festa pagã, que, sei lá, nós somos adoradores de Maria, esse tipo de besteira. Mas esse vídeo aqui é realmente muito ruim, mas muito ruim. E vocês já deram para perceber por que ele é ruim. Mas vamos lá. Então, que fique claro, a igreja foi apenas uma recepcionista que recebeu os textos inspirados e, por assim dizer, registrou no sistema. Pera. Não, ela não foi uma recepcionista, não. Ela foi inspirada. Mas veja uma coisa interessante. Olha só que coisa louca. A igreja não nos deu a Bíblia. Essa é a afirmação deles. Mas a igreja recebe a inspiração e escreve a Bíblia. Como é que a gente pode explicar uma lógica de dizer a igreja não nos deu a Bíblia, mas ao mesmo tempo a igreja recebe a inspiração da Bíblia e escreve a Bíblia? Olha aí o Zé do Caixão de novo. Vamos lá, o Zé do Caixão. Saiu do caixão, né? Morreu, ressuscitou, sabe-se lá por quê? Acho que foi o Satanás que ressuscitou. Aí veio aparecer para falar besteira. Vamos lá. É mais apropriado dizer que Jesus nos deu a Bíblia, que a igreja apenas a recebeu. Ai, meu Deus. É aquela história. Jesus Cristo não é cabeça do corpo místico que é a igreja, né? Eles negaram o corpo místico aqui. Os caras nem se percebem como eles cometem heresias gravíssimas aqui. Vamos lá. A autoridade das escrituras vem de Deus desde o início. Sim, filho, mas quem é que fala em nome de Deus? Quem é que tem a autoridade para falar em nome de Deus? É a igreja, imbecil. A igreja não é um organismo terreno, como você está falando. A igreja é um organismo também espiritual. A igreja é o corpo místico.
O corpo místico é um corpo espiritual, ou seja, existe uma orientação do Espírito Santo e cujo Cristo é o cabeça. Então, não há problema algum em dizer que sim, a Bíblia é um produto da igreja. Porque ela definiu, ela escreveu. Como você está falando assim, não, a igreja só foi um receptáculo. Não, meu filho, não é somente um receptáculo. Ela é um elemento inspirador que une esses fiéis. Tá? Que une esses fiéis e ela contém esse ensinamento divino. Olha só que pirueta você fez, cara. Olha só que burrice. Eu vou mostrar porque você é burro, tá, o Rafael Pablo, tá? Para você, de repente, fazer um exame psiquiátrico para ver realmente qual é o teu QI, tá? Primeiro, você diz que a igreja recebeu a inspiração divina e ela escreveu essa inspiração. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que essa mesma igreja que recebeu a inspiração e que escreveu a Bíblia, não nos deu a Bíblia. Ela só reconheceu. Meu Deus do céu, cara. A lógica não é o seu forte, com certeza. E a igreja teve o simples papel de considerar e reconhecer essa inspiração. Veja, voltou de novo. Ele está dizendo que a igreja só reconheceu. Mas você não disse há um momento atrás que essa igreja recebeu a inspiração e escreveu essa inspiração? Ora, se ela escreveu a inspiração, ela produziu esse texto que é inspirado. E se ela produziu esse texto inspirado futuramente foi chamado de Bíblia, né? Por quê? Porque foi reunido esses textos escritos na igreja e pela igreja, né? E ela depois confirmou que ela mesma escreveu. Simples assim. Simples assim. Você é muito burro, cara. Tanto é que se hoje aparecerem novas cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, a igreja não pode simplesmente ir lá falar, olha, vamos inserir isso aqui no cânon. Ela não tem esse poder. E por que ela não tem esse poder? Porque esses escritos de hoje não terão uma característica fundamental para o reconhecimento daquele escrito. Não, idiota, não é bem isso. Pelo contrário, nós simplesmente analisaríamos se realmente está conforme a tradição da igreja, o ensino da igreja. Esse que é o fundamento. Não é assim como você está falando, cara. Um texto não é uma coisa que você analisa por osmose, como você está dizendo. Mas percebe-se que você realmente não tem nem mesmo ciência de como foi produzido um texto bíblico, mas tudo bem. Que é a aceitação pelas comunidades de fé que existiam no início do cristianismo. Mas essa aceitação é o quê? Chama-se testemunho, autenticação, não é auto-autenticação. O cara se contradiz, meu, puta que pariu. Então, veja, ela não tem autoridade a ponto de querer adicionar qualquer coisa na Bíblia hoje, mesmo. Não, filho, não é assim, cara. Bicho, deixa eu te falar uma coisa. A igreja produziu a Bíblia. E ela não reconheceria um texto novo, não é porque ela é apenas uma testemunha passiva. Não, é porque esse conteúdo novo que você está afirmando não pertence à tradição que foi repassada a ela e que foi produzida por ela na época apostólica. Essa que é a diferença. O que você está fazendo é o seguinte, é uma Bíblia sem autoria, é uma Bíblia sem testemunha por um critério de osmose. Eu achei que é verdadeiro. Isso é o critério do que você chama de auto-autenticação. Mesmo que ache uma nova carta do apóstolo Paulo e mesmo que fique muito claro que realmente se trata de uma carta do apóstolo Paulo, ela não pode ir para as escrituras, porque não é a igreja católica que decide o que vai e o que não vai. Existem algumas... Meu Deus do céu, cara, esse cara tá falando umas coisas assim que não tem o menor sentido. Realmente, cara, você é muito retardado, mas não, realmente esse cara tem um QI 83, bicho. Características objetivas para reconhecer que aquilo é canônico. Então, não me venha com essa história de que a igreja católica nos deu a Bíblia. Não deu a Bíblia não, cara. Você mesmo falou que a igreja recebeu a inspiração, a igreja escreveu os textos, mas ela não deu a Bíblia. Como não deu a Bíblia? Então a Bíblia foi encontrada onde? Estava no seu bumbum, cara? Não, cara. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A verdade do... Olha, eu fico assim, pô, Dom Henrique Soares tá dando uma aula pra esse idiota e esse oligofrênico não entende nada. Vamos lá. Quem nos deu a Bíblia foi o próprio Deus. As igrejas daquela época, que nem eram igrejas católicas, apostólicas, romanas. Não era não existia a igreja de Roma naquela época. Ele não sabe nem que é uma igreja católica, isso que é o mais impressionante. Eu já falei aqui, a igreja católica naquela época, isso até o símbolo do Ocidente, tinha a igreja de Roma, tinha a igreja de Alexandria, a igreja de Constantinopla, a igreja... Como havia a igreja de Éfeso, havia a igreja de Colossos, havia várias igrejas, na verdade. Só que a igreja de Roma tinha uma primazia sobre outras demais igrejas. Essa que é a diferença. Então esse cara não sabe nem do que está falando. É uma anta. Vamos lá. Apenas reconheceram aquilo que já era inspirado e infalível e que foi dado pelo próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos reconhecendo um texto infalível dado pelo próprio Deus, mas que está fora da igreja. Como se a igreja não fosse inspirada. Como se os apóstolos evangelistas que faziam parte da igreja não fossem inspirados. Ou então eles eram inspirados, mas eles eram um elemento à parte da igreja.
Olha, cara, o seu ódio à Igreja Católica é uma coisa doentia, cara. É tão doentia que você quer negar a verdade. Você quer anular, assim, a lógica. Não é nem mesmo a história, tá? Porque o seu raciocínio, você se contradiz num vídeo inteiro para fazer uma pirueta verbal para provar que a Bíblia não tem história. A Bíblia não tem autoria. É absurdo o seu vídeo. Eu estou escandalizado com o seu vídeo, de tão burro que é. Então é isso, pessoal. A partir de hoje você pode parar de falar essa mentira. Porque agora... Não, o cara passou 19 minutos mentindo. Distorcendo a lógica. Mas, porra, o próprio Lutero dizia que a lógica era um pedaço de merda que se jogar na privada, então o que eu vou esperar de uma anta? Cara, não, eu vou desistir, cara. Não, cara. Não. O Rafael Pablo é a representação realmente, assim, de que não é a razão que é um pedaço de merda, é a apologética protestante. A apologética protestante, se você jogar na privada, não vai fazer falta à humanidade. Então, meus amigos, um grande abraço e fiquem com Deus, porque depois dessa, eu acho que eu mereço uma absolvição, porque foi muita penitência.